Boa tarde. O senhor me dá licença para falar um pouco desse privilégio de apresentá-lo aqui no nosso simpósio. O Dr. Júlio Pérez, psicólogo com mais de 30 anos de experiência clínica, doutorado e 2 pós-doutorados em neurociências pela USP, a Universidade da Pensilvânia e a Unifesp, referência nos estudos sobre superação traumática adotados em diversas linhas psicoterapêuticas ao redor do mundo, estudioso das sabedorias dos povos originários, escritor, músico e fotógrafo. Converge suas linhas de pesquisas e contribuições à promoção de saúde mental e do bem-estar consistentes. E está lançando o livro Razão e Prática, Olhares Terapêuticos sobre o Significado e o Uso das Palavras, que vai ser o tema da sua palestra de hoje. Muito bem-vindo, Dr. Júlio. Muito obrigado, uma imensa alegria estar aqui com vocês e eu gostaria de compartilhar o meu PowerPoint. Tá Já ok, está mais, compartilhando. mais fácil, né? Bom, gente, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui. Esse é um movimento fundamental para os tempos que vivemos, né? Acompanhei aqui algumas palestras e estamos numa mesma família, né? Com os mesmos ideais do bem, e é muito bom fazer parte dessa grande família vocacionada, né, que tem como objetivo favorecer o bem-estar de todos. Muito bem. Então, se eu fizer esse sinal, você passa para mim, por favor? Sim. A minha palestra vai abordar alguns conteúdos importantes, não tem como a gente chegar a uma perspectiva de plenitude, bem-estar, se a gente não considerar algumas questões cruciais que estão acontecendo no mundo, infelizmente. Eu participei há 2 semanas de um summit que uniu 250 pesquisadores da saúde mental em muitos países, e nós falamos sobre um tema muitíssimo relevante, que é a prevalência cada vez mais aumentada dos traumas psicológicos no mundo. Então, antes de entrar no que eu chamo de pavimento do bem-estar, da plenitude, com qualidade de fato consistente e longeva, que são as virtudes, não vejo como a saúde mental poder à margem caminhar das virtudes, não tem como. Quer dizer, a saúde mental, o bem-estar, andam de mãos dadas com atitudes virtuosas, né? E a linha de pesquisa Crescimento Pós-Traumático vem nos ensinar isso com bastante precisão. Então, os eventos traumáticos no mundo, em 1990 aproximadamente, foram observados em torno, assim, né, de prevalência do estresse pós-traumático na população geral dos Estados Unidos, em torno de 9%. E TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático parcial, em torno de 30%. Só que o transtorno de estresse traumático parcial requer os mesmos cuidados que o transtorno de estresse pós-traumático cheio, porque se a gente não cuidar, esse parcial vira cheio, né? O full que eles chamam, né? Quer dizer, ó, todos os critérios. E o problema do estresse pós-traumático são as comorbidades, além do sofrimento traumático. Quer dizer, as pessoas vão desenvolvendo outros adoecimentos, né? Outros sofrimentos igualmente importantes. Vamos em frente? A memória traumática está presente em muitos transtornos, além do TEPT, né? O transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, fobias específicas, o transtorno do pânico, né? Os transtornos de ansiedade, né?
No entanto, não só a memória traumática está nesses transtornos psiquiátricos, como também em muitos sofrimentos que não preenchem o transtorno de estresse pós-traumático ou qualquer outro critério diagnóstico. Sempre que eu fizer assim, por favor, isso, vai mudando, pode passar. Então, o que impactou, e eu quero trazer em primeiríssima mão para vocês, esses achados relevantes, né, do mundo, né, são pesquisadores da saúde mental, estiveram em conexão, unindo Europa, América do Sul, América do Norte, África, quer dizer, todos com a mesma preocupação. Em relação a estudos mais recentes, e que chamaram bastante atenção sobre o adoecimento contínuo e cada vez maior da humanidade. Então, se vocês observarem, esse estudo foi publicado em 2023, um trauma psicológico e o fator de risco para outros transtornos psiquiátricos. Esse estudo reuniu muitas meta-análises. Então, imagine uma publicação que reúne meta-análises. Meta-análise já é o extrato de uma revisão de muitos estudos para observar o que foi prevalente, o que não foi. É uma ideia geral, para quem não está familiarizado com esse termo meta-análise, para a gente entender o que os estudos nessa área estão dizendo. O diferencial dessa publicação foi justamente esse, quer dizer, é um guarda-chuva de meta-análises, imagine, sobre o trauma psicológico e os riscos transdiagnósticos, né? Quer dizer, as outras possíveis dificuldades, dores e traumas, transtornos psiquiátricos em decorrência do trauma. Vale dizer, gente, que qual é o trauma maior, assim, maior prevalência em todo o mundo? Imaginem, qual é? Catástrofes naturais? Não. Acidentes? Também não. Vocês sabem qual é. São os traumas causados pela própria humanidade. São os traumas relacionados à violência. Os refugiados estão sofrendo imensamente. As guerras, os conflitos. A humanidade não aprendeu ainda. E, de fato, não aprendeu ainda que somos todos uma mesma família. E cada um de nós, nesse grupo, tem uma imensa responsabilidade. Porque nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos, através das nossas próprias dinâmicas, estilos de vida, contagiar o bem. E é para isso que estamos aqui. E assim, mudar uma perspectiva de uma humanidade em colapso. Os profissionais da saúde mental no mundo estão preocupadíssimos, porque não haverá condições de atender um número de pessoas assim incrivelmente alto que está crescendo. Eu tenho que trazer esses dados de realidade, gente. E a humanidade pode sim estar na beirinha de entrar em colapso. A gente está na beira de um precipício. Só que a gente pode dar a volta. E é real essa possibilidade. E essa é a bandeira que todos os profissionais da saúde entraram em consenso. Nós precisamos dar a volta. E com base no quê? Com base nos achados mais consagrados da superação traumática, da qualidade da existência
de verdade, né? Uma qualidade de existência satisfatória para todos. Pode passar? Observem que os dados em relação às crianças são ainda mais preocupantes. O que esses estudos têm mostrado, de maneira geral? Pode passar? Que uma criança, observem, nessa última linhazinha, que sofre 2 ou 3 ou mais traumas psicológicos, isso está acontecendo cada vez mais, vai desenvolver probabilisticamente, assim, fortemente isso vai acontecer, transtornos psiquiátricos graves, gravíssimos, como esquizofrenia, como vocês veem aí, né? Transtornos difíceis de reverterem. Pode passar? Então, na prática, o que está acontecendo? A violência está ganhando território no mundo. E nós podemos, sim, viver em algum tempo em uma condição muitíssimo perigosa, que a doença, o mal-estar, o sofrimento prevaleça como uma nuvem vermelha no planeta. Pode passar. E nós precisamos o quê? Remediar e prevenir. Essas são as duas frentes. Prevenir e remediar, como vocês sabem, remediar tem a ver com psicoterapia. Tá? A psicoterapia conforme os guidelines estabelecidos para o tratamento do trauma psicológico, é a primeira escolha. Não é o medicamento, não, é psicoterapia. E, de fato, nós mostramos isso, que o que acontece antes e depois da psicoterapia, em termos de neuroimagem, há um novo arranjo sináptico, de maneira que as pessoas não só melhorem a qualidade de existência, mas também criem uma aliança de aprendizado com o sofrimento. Se vocês observarem nessas modalidades sensoriais das memórias, olha, a memória pode ser visual, tátil, olfativa, auditiva, emocional e narrativa. Antes da psicoterapia, essas modalidades sensoriais estão lá em cima. Então, a briga, a confusão, o cheiro de sangue, o estampido do revólver, tudo isso é sensorial, né? Quer dizer, esses fragmentos sensoriais ficam dispersos. E pós-psicoterapia, observe essas barrinhas vermelhas. As modalidades sensoriais diminuem depois da psicoterapia, e a única que aumenta qual é? A última aqui, ó, a estrutura narrativa. Existe uma relação inversamente proporcional, gente. Quanto melhor a narrativa, quanto melhor a categorização, a aliança que eu encontro com a dor para transformá-la em aprendizado, menor será o sofrimento. É essa relação que eu gostaria que vocês lembrassem. Por isso, as pessoas precisam falar. Mas falar para quem? Para quem vai criticar ou quem não tem a escuta da alma que possa acolher essa dor e começa a interferir. Ah, por que você não faz isso ou faz aquilo? Gente, cada um de vocês tem uma suma importância em relação a essa escuta tranquila, acolhedora, com a acústica da alma, de maneira que, primeiramente, a pessoa possa se organizar ao falar, ao contar e recontar a história. Porque a gente não consegue ressignificar uma dor se a gente não significar antes. E o problema é esse. Muitas pessoas, infelizmente, ainda com pouca formação, né, para essa escuta e o trabalho com o sofrimento humano,
não aguentam essa angústia do sofrimento do outro e, tem uma expressão boa em inglês, né? Jumping, pula num território que não é para pular. Calma, deixa vir antes. Essa organização é como se fosse um novelo de informações, todas confusas, que o indivíduo começa a ver o fiozinho, se organizar, para depois ressignificar os conteúdos. Pode passar, por favor? De maneira que esses fragmentos vão ganhando uma narrativa e depois, num enquadre resiliente, na busca de um aprendizado, essa história muda. Ela não é esquecida, mas o conteúdo deixa de ser dor para ser aprendizado. Então, é essa a nossa perspectiva em termos de remediar, quer dizer, as pessoas já traumatizadas, elas trazem essa incompreensão e cabe a nós favorecer o decifrar, conseguir ler o que está pouco compreensível. A gente não pode esquecer, gente, que os processos terapêuticos são de autorresolução, né? Os profissionais, eles serão catalisadores dessa autorresolução. E por que isso é tão importante? Porque o mérito é daquele que supera. Então, muito cuidado com o ego, né? Nossa, eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. Não, você pode andar de mãos dadas para que aquele que sofre pudesse vencer. É isso? É para isso que nós estamos aqui. Pode passar, por favor? E o prevenir é igualmente importante e nós precisamos agir nesse sentido, de maneira que essas prevenções possam mudar a psicosfera, as vibrações do mundo. E um dos bons caminhos para isso tem a ver com energia, oração, conexão espiritual. Por isso, a transpessoal também é tão importante, porque nós nos damos a abertura para vibrar com sintonia, com a espiritualidade de autoescola, de autodesenvolvimento. A turma de lá também está trabalhando, mas se a gente não ajudar, se a gente não fizer a nossa parte, como é que eles vão ajudar? Como é que eles vão conseguir fazer a parte deles? Então, são várias camadas da prevenção. E uma delas tem a ver com a vibração, o campo vibracional, que você cultiva diariamente nas suas disciplinas, que você vai levar à empresa que você assiste, ou o paciente, ou ao seu entorno mais próximo e também mais distante. Então, não subestime o valor dessas atitudes silenciosas, vibracionais, em relação à prevenção de um colapso da humanidade. E é para lá que nós estamos indo. A coisa está muito séria. Então, gente, essa perspectiva é real, execuível e precisamos unir forças. A linha de pesquisa Crescimento Pós-Traumático envolve conteúdos muito interessantes. Como é que uma pessoa pode construir uma vida ainda melhor do que ela tinha antes mesmo do trauma acontecer? Através do fortalecimento do bom caráter e das virtudes. E não é obra do acaso que esses achados
relacionados ao crescimento pós-traumático conversam com práticas da religiosidade, da espiritualidade, né? Vários estudos em neuroimagem mostraram que essas práticas não têm a ver com um instante, mas têm a ver com um estilo de vida. Como está o seu estilo de vida a esse respeito? Veja, as mudanças não acontecem de fora para dentro, né? De dentro para fora. E a psicoterapia é o psicoterapeuta que sensibiliza, né? Claro, o mérito é do paciente, mas você vai andar de mãos dadas com ele. Pode passar? De maneira que essas mudanças possam, de fato, acontecerem. Resiliência, que é um conteúdo importante que vocês também viram ao longo desses encontros maravilhosos, né? Conversa a resiliência com essas qualidades virtuosas como solidariedade, gratidão, generosidade, amor, né? Vocês percebem, gente, o que está faltando no mundo e o que Freud chamou lá atrás como fator fundamental da mudança é o amor. Freud falou isso, é o amor. Esse é o fator fundamental. E hoje nós temos uma série de estudos que mostram, de fato, as evidências do espírito. Por exemplo, esse estudo em neuroimagem que nós fizemos com médiums psicógrafos, levamos para a Universidade de Pensilvânia, e são médiums brasileiros, eu entrevistei mais de 170 médiums, e fizemos a neuroimagem de duas situações: a psicografia e a escrita de um texto original, sem o transe mediúnico. Esse artigo, quando foi publicado, ele foi mais visto do que todos os outros artigos, tal é a demanda dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde querem ver isso. E nós precisamos mostrar, porque nós conhecemos essas histórias que conversam com a espiritualidade. Então, aqui algumas fotinhos rápidas sobre o estudo, pode passando, na Universidade de Pensilvânia. E o que esse estudo mostrou, em pouquíssimas palavras? Que a complexidade do texto psicografado é superior à complexidade do texto sem o transe mediúnico, de criação original, sem o transe mediúnico. No entanto, a neuroimagem mostrou que, durante a psicografia, durante esses textos mais complexos, psicografados, o cérebro teve menor atividade em comparação com textos escritos sem o transe mediúnico, o que é um paradoxo científico. Porque a gente sabe, gente, que quanto mais complexa for a nossa atividade, por exemplo, uma dissertação, um jogo de xadrez, uma jogada de xadrez, ou um cálculo de matemática, quanto mais complexo for, maior a atividade das circuitarias neurais. E o contrário aconteceu. Só que esses achados não impactaram os médiums, que os próprios médiums disseram, mas é evidente isso, porque não foi o nosso cérebro que produziu esses textos, mas os espíritos comunicantes. Então, é natural que o cérebro seja menos ativado. Tem tantas outras evidências, gente. Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo sobre as hidrocefalias congênitas gigantes. O que é uma hidrocefalia? Quando o ventrículo
né, os ventrículos, crescem de um jeito que você vai olhar, não tem estrutura cerebral. E são vários artigos, inclusive um publicado na Science, em 1986, que tem o título Você realmente precisa do seu cérebro? Olha que interessante. Do you really need your brain? Por quê? São vários casos de pessoas que falam 6 idiomas e não têm a área de Wernicke, de Broca, que estão associadas ao processamento, à escuta, né? Ah, estou entendendo, estou falando. Então, a questão do corpo é a questão da mediação da experiência espiritual para que todos possamos evoluir. É simples assim. E essa é uma outra história aí que, oportunamente, se vocês quiserem, tal, quando sair o artigo, entre no meu site, clinicajuliopérez.com.br, que vai estar lá em primeiríssima mão. Porque são muitos casos de hidrocefalia gigante congênita. Eu estresso, né, enfatizo congênita, porque a pessoa nasce assim. Não é que ela desenvolve isso. Porque se ela desenvolvesse, uma das hipóteses seria uma reserva cognitiva. Ah, ela aprendeu isso quando ela tinha. Não, mas ela nunca teve. Né? Tem um filetinho na meninge, assim, de microgranulomas. Como é que pode? E a pessoa está lá, né? Com uma vida ajustada, social. Quer dizer, nem todas, hein? Mas esses casos são desafiadores para as neurociências e para a saúde, né? A academia e todos nós em geral. Pode passar? Então são cenas, gente, que a gente raríssimas vezes até agora assistiu em laboratórios de neurociências, né? Os médiums fazendo concentrações, imposição de mãos, antes do colega fazer a neuroimagem, né? E a sustentação vibratória, energética, para o colega fazer essa tarefa em neuroimagem que a gente vem estudando. Nós vivemos em um mundo maravilhoso, de abundâncias para o nosso desenvolvimento, como todos sabem. Nós temos tudo o que precisamos, tudo. Não nos falta absolutamente nada. Temos nutriente, oxigênio, temos todas as possibilidades para o desenvolvimento. No entanto, a maioria da humanidade está sofrendo e a maioria das pessoas que decidem no mundo, né, em termos de ações governamentais, estão decidindo de maneira equivocada, desconsiderando a grande família que somos, a despeito das singularidades, e todos temos, né, cada um a sua singularidade, nós somos mais semelhantes que diferentes. E quando a gente enfatiza a semelhança, a gente enfatiza o acolhimento. E quando a gente enfatiza a diferença, por onde é que a gente vai? Para o preconceito, para o bullying lá na infância, né? Para a violência. Vejam a loucura da guerra. Né? O que está acontecendo no mundo? O grande desafio envolve a expansão da consciência para uma vida, de fato, plena, harmoniosa, feliz para todos. E sim, nós podemos construir essa realidade. Pode passar? E foi com esse intuito que eu escrevi esse livro de 100 páginas com o extrato do que precisamos fazer. Mas não é que a gente precisa fazer como se fosse cartilha.
A gente precisa entender isso aqui dentro, nos nossos corações, no nosso espírito mais íntimo, para que esse aprendizado, uma vez introjetado, possa transbordar. Pode passar, por favor? Então, é nesse sentido que eu escrevi esse livro, Razão e Prática, Olhares Terapêuticos sobre o Significado e o Uso das Palavras. Eu selecionei 26 palavras. A capa foi o queridíssimo amigo Augusto de Campos, que é um poeta concretista, está com 94 anos, e ele é tão inteligente quanto humilde. Ele é um cara assim que faz tradução de poemas do russo, fala 8 idiomas, e proporcionalmente simples, humilde, um exemplo inspirador. É para isso que serve a inteligência, né? Para propagar o bem-estar. E o prefácio do queridíssimo professor Pasquale, que com certeza vocês lembram, e tem um programa na CBN, né? Muito legal, né? Só para dizer que esses trabalhos não são de esforços únicos, não, gente. É um time. E nós estamos no mesmo time. Estamos juntos, né? Com esse propósito comum. Pode passar, por favor. São 5 capítulos curtinhos. Composição dos mapas, conceitos para aprender e cultivar. E esses conceitos são 26 palavras. Pode passar. Que a maioria dos processos terapêuticos, né, eu selecionei, como eu gosto de pesquisa, eu fiz um tratamento estatístico. Quais são as palavras mais importantes que geram insights, que geram, assim, nossa, é isso, favorecendo assim superação de dores e construção de uma vida com qualidade, consistente e longeva, né? Essas 26 palavras, eu mostrei a etimologia delas, né? Qual que é a raiz delas? Por exemplo, vocação, esse termo que eu usei há pouco, vem de vocare, o chamado, né? Então, quando você respeita a sua vocação, não tem como dar errado, porque você vai fazer bem feito. É o chamado, você vai estar alinhado à sua missão. Você vai estar construindo no seu dia a dia os propósitos que você planejou na vida espiritual para a presente vida, né? E aí a coisa acontece, né? A vida flui e de maneira saudável. Como eu gosto muito de fotografia e sempre que tenho a oportunidade de viajar, encontrar pessoas que eu reconheço virtudes, qualidades, a bondade, ou a força, sim, né, de liderança, eu peço a gentileza para eu fazer uma fotografia e uma vez concedida, eu peço para que a pessoa mostre a sua essência através do olhar. Os olhos são as janelas da alma, né? Então, eu considero muito importante essas inspirações. O livro tem várias fotos de crianças, adolescentes, adultos, pessoas com mais idade, e que nos inspiram através das janelas da alma, né? Assim como nós podemos fazer o mesmo em relação às pessoas com as quais a gente convive. Pode passar, por favor? Alô? Pode passar? Não tá ainda? Vê se não tá. Levanta. Ai. Mais uma vez. Observem esses olhares, a força dessa senhora. Ela tem 15 filhos adotados e cuida com um afeto impressionante.
É a bondade em pessoa. Mulher forte. Olha o olhar dela, gente. Pode passar? Pode passar? Olha só. Tira o mouse. Isso, boa. Pode passar. Esse senhor, ele adotou várias crianças com a trissomia do 21. E essas crianças cresceram. E ele continuou cuidando dessas crianças como adultos. Pode passar? Então, esses 26 conceitos são importantes para gerar insights. Pode passar? Como o que significa saber, o que significa verdade, o que significa perdoar, perdonare. O melhor, donare doação. A melhor doação que você possa fazer, porque você se liberta e liberta o outro. Hã? São textos curtinhos, mas importantes para o cultivo dessas boas perspectivas. O outro capítulo fala sobre a importância, a sua importância, né? A importância de cada um de nós, e que nós não podemos subestimar. Né? O bem transborda de dentro para fora. E nós precisamos dar os exemplos. Pode passar? As virtudes fundamentais. Gente, eu não estou falando nada de novo, hein? Porque os grandes mestres já falavam sobre as virtudes, a importância das virtudes para a saúde mental, para o bem-estar longevos. Só que eu de alguma maneira, eu traduzi com simplicidade ao alcance da execução, do entendimento, da introjeção e da prática dessas virtudes no dia a dia. E é claro, quando a gente pratica, a gente está cultivando o bem-estar aqui dentro, que esparrama para o entorno. Né? Pode passar? Eu falo sobre os 12 aspectos fundamentais do crescimento pós-traumático. Né? É uma das minhas linhas de pesquisa. Quer dizer, o que favorece a pessoa construir uma qualidade ainda melhor do que ela tinha antes do trauma? Esses 12 aspectos. Né? E se vocês observarem, olha só, né? Tem uma fala de Epicuro, que é um filósofo grego que eu adoro. Ele coloca: nada será o bastante para quem considera pouco o suficiente. Então, nós vivemos nesse mundo de ganância, de ter que ter mais, de competitividade. Né? E eu corrijo essas falsas crenças de competitividade. Por exemplo, Lynn Margulis, uma bióloga contemporânea a Charles Darwin, só que como o darwinismo, que tem, né, a questão da competitividade e tal, como um dos fatores de seleção, crivo para a perpetuação da espécie, etc. e tal, a, a Lynn Margulis, ela fala sobre a colaboração, a solidariedade, a cooperação. Foi muito mais importante para estarmos todos aqui do que a competitividade. E aí ela mostra esses estudos contemporâneos ao de Darwin e não tem espaço, porque existia um encantamento com os achados de Darwin. Só que ela traz grandes contribuições, a gente precisa corrigir essas histórias da competitividade.
né, nas grandes empresas. Né? Outro dia eu dei uma palestra numa empresa multinacional que havia um jargão, como em muitas outras, you eat what you kill. Você come o que você mata. Não mesmo, gente, não mesmo. Quando nós, por exemplo, conseguimos a cooperação, domesticar os animais, plantar, quer dizer, a gente não vivia mais de conflitos ou de caça exclusivamente. A gente vivia da cooperação um do outro. E isso é que garantiu a perpetuação da nossa espécie. Só que para onde é que está indo essa colaboração, né? A gente está mais brigando do que colaborando no mundo. Então, esses 12 aspectos, eu fiquei um pouquinho mais nesse slide, para vocês darem uma olhadinha, mas, claro, seria legal vocês terem o livro para a prática diária desses conteúdos e das palavras, e o que são as virtudes, como colocá-las no dia a dia, né, e tudo mais. Pode passar, por favor? Tem a versão digital também. Um paciente cego fala assim, doutor Júlio, tem que fazer a versão audiobook, porque não é possível, ninguém pensa nos cegos, né? Então, tem a versão digital, o audiobook, 10 vídeos lá na Hotmart, assim, para otimizar a experiência. Quem quiser adquirir o e-book, também é possível, né? Pode passar. E a possibilidade de afiliação, que é estar junto nessa batalha, né? Quer dizer, ser um afiliado, divulgar e ter um retorno, inclusive, com essa divulgação que vocês pudessem compartilhar, né? É a filosofia ganha-ganha, todos ganham. Então, existe também essa perspectiva. Pode passar? Pode passar? Os mais valiosos retornos, né, como vocês sabem, tem a ver com o próprio bem-estar que acontece ao fazermos o bem. E nas neurociências a gente observa isso, né? Quer dizer, atitudes associadas à cooperação, à solidariedade, às virtudes, iluminam, ativam mais as regiões mesolímbicas relacionadas à recompensa, o prazer e tudo mais. Pode passar? Pode passar. Eu estou correndo aqui por causa do tempo, né? Olha esse senhor, o Channing, o nome dele, e estou aqui com a minha família e ele está com os adultos, né? Cuidando, né? É uma beleza, é uma beleza. E veja, gente, a bondade, a generosidade, essa é uma outra palavra, hein? Generosidade vem de gen, nascimento do bom. A generosidade faz nascer o bom, né? É no dia a dia, sabe? A gente não precisa ir muito longe, não. Eu, coincidentemente, falei sobre algumas adoções, pessoas que adotaram, tal, né? Mas é no dia a dia, na interface, né? No âmbito profissional, né? Nos seus próximos mais próximos, na sua família. E nos próximos mais distantes, igualmente, né? As pessoas que realmente se sentem bem fazem o bem. Pode passar? Então, espero não ter ultrapassado muito tempo. Vocês podem pegar os artigos livremente lá no meu site, clinicajuliopérez.com.br, e tem os caminhos para quem quiser adquirir o livro. E eu vou fazer um pedido para vocês, gente, que eu nunca imaginei que pudesse fazer, mas eu vou fazer, porque eu estou escrevendo sobre os povos originários e a saúde mental. Estou linkando, né?
sobre os inuits, sobre os havaianos antigos, a cultura antiga chinesa de mais de 6.000 anos. E eu cheguei numa grande editora, e eles disseram, Júlio, o conteúdo tá ótimo, tal, vamos publicar. Só que você precisa melhorar o seu Instagram. Eu falei, como assim? Precisa melhorar o Instagram, porque o seu Instagram é pífio. Eu nunca me preocupei com isso, né? Graças a Deus, sempre tive trabalho, né? E os pacientes indicam essa coisa. Não, tem plataforma de lançamento. Aí eu aprendi o que que é isso. Se você tiver acima de 60 mil, 80 mil seguidores, é garantia para a editora que a primeira edição vai dar certo. Então, mudou muito o mercado dos livros, sabe? E eu peço para vocês me ajudarem nessa jornada a também propagar o bem, porque a ideia aqui é poder publicar um livro que possa justamente trazer esses ensinamentos preciosos dos povos originários à saúde mental. Então, o Instagram é Dr. Júlio Pérez, Dr. Júlio Pérez. Se vocês puderem me ajudar, seria de grande valia. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar e quero dizer que é uma felicidade estar aqui com vocês, com os, os semelhantes em propósitos, em objetivos, e eu me sinto muito conectado a cada um de vocês por estarmos todos no mesmo barco, né? Na Transpessoal. Meu grande abraço a todos, muitíssimo, muitíssimo obrigado de coração. Doutor Júlio, que honra, muito, muito obrigada. Depois, se o senhor puder ler aqui os comentários, estão todos assim, extasiados. Doutora Uhum. Vera quer falar algumas palavras? Com certeza, da minha. Verinha. Quanto tempo, né, Julinho? Nossa, que A última alegria! vez que nos vimos foi no velório da minha mãe há 8 meses, né? 8 Mais ou meses, menos. né? E é uma alegria lembrar de você, Júlio, né? Desde muito jovem, Desde garoto, muito. que coisa boa ver essa sua jornada. Parabenizá-lo pela contribuição ímpar. Sem dúvida nenhuma, o seu livro é totalmente indicado para todos os nossos alunos. A gente pauta muito pela essa questão do não julgamento, do acolhimento. Então, é uma obra essencial. E a forma, né, essa paixão com a qual você fala, que mostra alguém que vive e acredita e que contribui muito com a psicologia, com a saúde mental. Muito grata, muito feliz, muito honrada. Você sabe que mora no coração, né? Você sabe disso. Gratidão. A gratidão é toda minha, uma imensa alegria, imensa alegria. Muito obrigado mesmo, Vera, pelo convite e pela parceria de sempre.